Muito bem, pessoal. Então, boa tarde a todos. Como a Márcia informou, meu nome é Raul Arozzi. Eu sou especialista técnico da Autodesk Brasil para todos os produtos de manufatura. E hoje nós vamos conversar sobre layouts industriais e como que a Autodesk pode ajudar através das nossas soluções de layout fabril no mercado brasileiro. Então, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre a Autodesk. Para quem não conhece a Autodesk ainda, muitos conhecem o AutoCAD, mas não a Autodesk. Hoje a Autodesk conta com mais de 10 milhões de usuários em mais de 800 empresas, falando de soluções desktop. Nós temos aí uma média de 1.200.000 estudantes treinados todos os anos em produtos Autodesk. Contamos com uma rede de parceiros desenvolvedores, 3.500 parceiros, são mais de 1.900 centros autorizados de treinamento, e a Autodesk conta hoje no mundo com aproximadamente 6.600 funcionários em mais de 95 locais espalhados pelo mundo. Então, essa para trazer um pouquinho da imagem da Autodesk para vocês. Bom, a missão da Autodesk é trazer sistemas, soluções que ajudam os nossos clientes a projetar, visualizar e simular. Então, todas as ideias, todos os projetos, conceitos que diferentes empresas de diferentes segmentos têm ou convivem diariamente, a Autodesk tem soluções para ajudar a tornar esses projetos, essas intenções de projeto reais. Bom, baseado nisso, a Autodesk ela trabalha com um conceito na divisão de manufatura, que é o conceito de prototipagem digital. A prototipagem digital nada mais é do que trabalhar com a informação centralizada dos projetos e disseminar as informações de um produto ao longo de todas as divisões da empresa, de todos os departamentos, baseado em um modelo tridimensional que contém informações relacionadas ao produto, não somente ao projeto. Então, a ideia aqui é atender diferentes necessidades das empresas, passando pela fase conceitual, pela engenharia, simular esses produtos, esses projetos no ambiente virtual, fazer a documentação, a fábrica digital e a própria visualização, seja de uma fábrica, de um produto, pode ser de algo pequeno como um clipe, como algo grande, como uma fábrica completa, baseado sempre na ideia de trabalhar com um protótipo digital. Isso nos dá condições de quê? Não de eliminar a necessidade de um protótipo físico, mas de aumentar a assertividade do protótipo físico, reduzindo então a quantidade necessária de protótipos físicos até chegar no resultado desejado. Então, trazer toda a possibilidade de simulação de condições reais, do mundo real, para o ambiente digital, através de um protótipo digital. Então, pensando nisso, nós temos aqui alguns dados que eu queria compartilhar com vocês antes de entrar no assunto propriamente dito, que é o seguinte: um estudo da Sindata, ele revelou um dado muito alarmante. Nós temos aí, estima-se que 15 bilhões de dólares, quase 16 bilhões de dólares, são gastos anualmente em custos extras nos Estados Unidos devido a problemas de interoperabilidade com layouts de fábrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada empresa trabalha com um método, trabalha com uma ferramenta, ou várias ferramentas pensando em layouts fabris, e por não existir uma metodologia, um fluxo de trabalho coeso dentro dos seus próprios departamentos, existem muitos erros, muito retrabalho, e isso só aparece, na sua grande maioria, já na fase de construção de uma fábrica ou de manejo de equipamentos dentro de uma fábrica já existente. E todos esses erros que aparecem depois da fase de projeto, o custo envolvido é muito grande. Então, esses são dados obtidos pela Sindata. Mas nem tudo é má notícia. A gente consegue observar também que a manufatura digital ela começou a ganhar visibilidade em investimentos substanciais voltados justamente para essa questão
de layout de fábrica, para despesas por falhas de projeto ou falha de comunicação durante a fase de projeto e implementação de um layout fabril. Bom, pensando nisso, o que a Autodesk traz, então, para ajudar nesse sentido? Então, hoje, a Autodesk conta com uma estratégia de trabalho de suítes. O que acontece? A Autodesk continua trabalhando com seus produtos de forma individual, produtos pontuais. O AutoCAD continua existindo, o Inventor continua existindo, o 3ds Max. Todos eles continuam existindo de forma individual para necessidades pontuais. Mas, dos últimos 2, 3 anos para cá, a Autodesk tem trabalhado muito com fluxos de trabalho, visando fornecer soluções para atender toda uma cadeia de atividades. E o Factory Design Suite é, então, a nossa solução pensada para aquelas empresas que trabalham com projeto de fábrica, layout industrial, layout de fábrica. Tá? Então, não é apenas uma ferramenta ou ferramentas específicas para isso. Isso é um pacote, é um kit de soluções, cada um para atender determinada fase do projeto de layout de fábrica. Mas por que a gente trouxe, então, o Factory Design Suite para o mercado? Conversando com os nossos clientes que trabalham com essa situação, com layout de fábrica, nós conseguimos observar algumas características que são comuns à grande maioria dessas empresas. O primeiro deles é que a grande maioria, se não 100%, mas quase na sua totalidade, das empresas que trabalham com layout de fábrica, eles têm uma ferramenta 2D para isso, e na grande maioria é o AutoCAD. Então, muitas empresas que trabalham, a grande maioria das empresas que trabalham com layout de fábrica, elas acabam utilizando o AutoCAD para fazer o layout de fábrica. Por quê? Porque o layout não deixa uma planta 2D do que eu tenho dentro de um pavilhão, dentro de um espaço, de uma área. Então, por que não usar o 2D para isso? Tem outro detalhe. Se nós formos utilizar o 3D, o que acontece? Quando a gente fala de um layout de fábrica, o grau de detalhamento de um layout, ele pode ser quem vai definir o detalhe ou a complexidade em detalhes desse layout é o próprio usuário. Então, eu posso optar por trabalhar com um layout em 3D de uma fábrica, onde eu represento uma máquina por um cubo, ou eu posso fazer a máquina com todos os seus detalhes, o painel de controle, a peça dentro da máquina, todos os parafusos. E o que acontece quando eu começo a criar esse conjunto em 3D? O conjunto começa a ficar pesado, eu começo a perder desempenho de hardware. Quem trabalha com 3D sabe que, dependendo da quantidade de peças, eu vou ter um desempenho inferior comparado a um desenho 2D, que nada mais é do que linhas ou blocos inteligentes. Mas, de forma representativa, o que o hardware vai processar é muito mais leve do que o 3D. Bom, mas o 3D tem suas vantagens. Já vamos chegar lá. Então, primeira coisa, o que nós identificamos conversando com os nossos clientes? O 2D, eu posso ter uma série de problemas que eu não consigo enxergar simplesmente com o 2D. Então, interferência entre componentes, uma peça se chocando com outra. É muito comum encontrar num layout de fábrica peças ou componentes passando sobre outros componentes. Então, eu posso ter lá eletrodutos, eu posso ter sistema de ventilação da fábrica passando sobre os equipamentos, sistema de alimentação pneumático de máquinas. Então, isso tudo é muito difícil de enxergar em vistas 2D se eu tenho algum problema de, por exemplo, uma coluna está passando por dentro de um tubo ou alguma coisa do gênero. Esse é o primeiro ponto que nós identificamos como um problema com o 2D. Segundo ponto é perder oportunidades com propostas em 2D. Se o nosso cliente é uma empresa que presta serviço de projeto de fábrica e execução, por exemplo, construtora, enfim, e ela vai concorrer no mercado, eu tenho uma oportunidade negociando com uma empresa X e eu ainda tenho mais 3 concorrentes na mesma conta. E eu vou apresentar minha proposta em 2D, eu não tenho nenhum diferencial.
porque todos os concorrentes vão apresentar também uma proposta em 2D. Então, já não tenho nenhum diferencial no aspecto técnico ou de entregáveis para o meu cliente comparado aos meus concorrentes. Hoje todos trabalham com 2D. O 2D é necessário, eu preciso na hora da implantação ou da execução da obra, ou da mudança de layout. Mas, na proposta, eu não vou ter nenhum diferencial. Bom, outra situação que nós temos é a incapacidade de colaborar de forma efetiva com os nossos parceiros. Se nós que fazemos o projeto, muitas vezes, dependendo da complexidade, já tem dificuldade de interpretar, imagina um cliente, um leigo, na hora de receber esse desenho. Então, nós temos essa dificuldade. Então, a dificuldade para fazer o levantamento de custos, eu tenho aqui, de novo, a impossibilidade de detectar colisões com 2D, dificuldade de implementar técnicas rentáveis de Lean Manufacturing, já vamos falar um pouquinho mais sobre Lean Manufacturing também. E outra situação é o tempo gasto muito grande para capturar o estado atual de uma instalação diferente. Eu tenho uma fábrica, eu preciso começar a trabalhar um novo layout nessa fábrica, eu tenho o desenho, mas o desenho não está 100% atualizado com o estado atual da minha fábrica, do meu pavilhão. Alguém levantou uma parede e esqueceram de atualizar o desenho. Ou abriram uma porta em uma parede e esqueceram de atualizar a planta. Então, isso é muito comum. E como é que eu vou capturar o estado atual da fábrica para atualizar o meu desenho? Se o layoutista tem sorte, ele tem uma trena laser para fazer. Então, ele vai para a fábrica, tem a trena laser dele, papel, lápis, e começa a pegar as medidas, volta lá para o computador dele e compara o desenho 2D. Se ele não tem sorte, ele tem uma trena fita. Então, hoje é muito comum, como a maioria das empresas tem trabalhado com layout. Então, o Factory, ele veio para ajudar nessas questões. Então, a primeira questão é a oportunidade, ganhar mais oportunidades e melhorar a rentabilidade das licitações ou negociações, porque nós vamos ter muito mais informação para entregar para o nosso cliente, além do 2D. Eu vou ter como trabalhar com simulação de fábrica, eu vou ter como entregar uma visualização em 3D, posso fazer um passeio virtual pela fábrica sem ter levantado qualquer tijolo. Nós vamos poder, então, colaborar de forma mais eficiente com os nossos fornecedores e parceiros, e time que está ganhando não se mexe. Então, o AutoCAD ajuda, ele é utilizado por um motivo, ele ajuda no processo de layout. Então, nós não vamos mexer nisso, nós não vamos tirar o AutoCAD daí, nós vamos melhorar o fluxo de trabalho para os usuários de AutoCAD. E é pensando nisso que o Factory Design Suite foi criado e disponibilizado para o mercado. Então, só para a gente entender um pouquinho quais são as etapas ou quais são as atividades que o Factory se propõe a atender. Então, o primeiro deles é trabalhar com o projeto do layout conceitual. O que acontece? Hoje o pessoal usa AutoCAD para fazer o layout. Nós continuamos usando o AutoCAD para fazer o layout. A diferença é que nós colocamos mais recursos dentro do AutoCAD que faz parte da suíte. Então, além de ter todos os recursos que um AutoCAD normal tem, ainda é possível, na fase do 2D, do layout conceitual em 2D no AutoCAD, fazer uma série de simulações com os recursos do Factory Design Suite Utility. Então, é na fase do 2D que eu consigo fazer algumas simulações de fluxos de materiais, por exemplo. Analisar um layout fabril, determinados produtos sendo transportados e processados em cada uma das estações do meu layout e identificar, por exemplo, gargalos no meu processo, na minha linha de fábrica. Então, eu posso identificar gargalos, eu consigo identificar melhorias de processo, como métodos de transporte entre estações de trabalho, consigo fazer simulações. Nós vamos falar um pouquinho mais das simulações. Depois disso, nós temos ainda a fase da modelagem do layout em 3D. E aqui a suíte traz o Inventor para cuidar da parte do 3D. Mas não é simplesmente o Inventor que eu compro, estou acostumado a comprar, vou lá, compro o Inventor para fazer um projeto 3D.
Da mesma forma que o AutoCAD, dentro da suíte, não é simplesmente o AutoCAD, é um AutoCAD com recursos dedicados para layout fabril, o Inventor aqui na suíte também tem recursos dedicados para layout de fábrica e para simulação. Então, aqui eu consigo criar minha biblioteca de componentes da minha fábrica, ou a suíte já traz uma biblioteca bem completa, mas eu ainda tenho recursos específicos para layout de fábrica. Bom, seguindo aqui, nós temos, então, a criação dos nossos assets de fábrica. Então, uma coisa bacana que a nossa empresa ela tem trabalhado muito ultimamente é a questão da colaboração e interoperabilidade entre diferentes ferramentas. Da mesma forma, a suíte toda ela consegue se comunicar com diferentes softwares CAD do mercado. Então, eu não preciso criar meus componentes de fábrica, a minha biblioteca, única e exclusivamente no Inventor. Se eu eu tenho um fornecedor que usa uma outra ferramenta CAD, ele pode me fornecer em um formato X, não tem problema. Nós importamos esse formato e colocamos na biblioteca. Eu consigo acessar o site de um fornecedor meu e faço o download em formato ISO, STEP, Parasólid, o que for. Sem problemas, a gente consegue importar esses modelos 3D dentro do ambiente da suíte e transformar ele em um asset da minha biblioteca, trazendo algumas informações e inserindo dados inteligentes nesse modelo, mesmo não tendo sido criado numa ferramenta CAD, da Autodesk, mas nós conseguimos inserir informações para deixar esse modelo mais inteligente no uso. Além disso, nós temos a parte da visualização 3D e algumas análises. Então, nós contamos aí com 3ds Max Design para fazer toda a parte de renderização, animação. Eu posso trabalhar num nível mais simples de animação ou eu posso trabalhar com qualidade de cinema. 3ds Max me dá essa flexibilidade que eu posso trabalhar de forma simples com a renderização e animação, de repente só para uma aprovação, uma validação interna do projeto, ou eu posso trabalhar de forma profissional de renderização, com qualidade de cinema, enfim, fazer um vídeo em Full HD e entregar num DVD para o meu cliente. Então, em vez de entregar somente uma planta 2D, eu posso entregar um vídeo com qualidade de cinema do que é a proposta de layout que eu estou entregando para esse meu cliente. Então, eu já começo a perceber diferenciais competitivos quando eu trabalho com layout de fábrica. Bom, além disso, eu consigo fazer muito trabalho de revisão de projeto em 3D, com ferramentas disponíveis dentro da suíte. Uma delas é o próprio Navisworks. Consigo fazer análises de interferência, consigo fazer simulações 4D, ou seja, cronograma de obra, consigo definir todo o meu planejamento, como eu faço no Microsoft Project ou no Primavera. Eu consigo criar dentro da suíte esse cronograma de construção de um pavilhão novo ou de montagem de um equipamento novo. Consigo criar esse cronograma e acompanhar ele em 3D durante toda a sua evolução e atualizar com o que está acontecendo no cliente. Então, se atrasa a entrega de material, eu consigo atualizar o sistema, ver qual é o impacto disso. Bom, então aqui nós temos quais são as atividades que a suíte se propõe a atender. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Então, alguns pontos que é importante frisar com relação ao Title Design Suite. Eu tenho o poder do AutoCAD junto com a prototipagem digital. Então, o AutoCAD ele faz parte vital desse fluxo. Eu posso trabalhar numa fase inicial somente com 2D, eu não preciso ir para o 3D para usar todos os recursos da suíte. No final, eu vou explicar como que ela é dividida, tá? Mas, então, eu tenho o AutoCAD em todas as versões da suíte, que me dá essa flexibilidade de criar o layout em 2D e fazer as simulações. Eu tenho o fluxo de trabalho automatizado e tendo essa associatividade bidirecional entre o 2D e o 3D. Eu faço o 2D, o 3D eu tenho de forma automática, eu atualizo o 3D, sincronizo de volta o 2D e o 2D bem atualizado com o que eu criei, inseri e alterei no 3D.
Então, eu tenho esse fluxo bidirecional entre 2D e 3D de forma bem tranquila. Tenho o ambiente de modelagem 3D também, e eu tenho alguns recursos baseados na nuvem. Eu posso, hoje, a Autodesk compartilha a biblioteca de componentes. Nós temos aí uma política de inserir componentes novos na biblioteca do Factory. Tem sido uma média de 300 a 400 componentes novos de biblioteca a cada 2 meses. Tá? Essa tem sido a média. E para não aumentar o tamanho do instalador da suíte, o que nós fazemos? Nós colocamos na nuvem. Então, eu consigo, quando eu abro a minha biblioteca dentro do meu software, dentro do AutoCAD, dentro do Inventor, de onde for, eu abro a minha biblioteca de componentes, ele vai mostrar todas as novidades que foram inseridas por nós nos últimos meses, e o que me interessa, eu posso fazer o download direto de dentro da ferramenta CAD, sem precisar abrir nenhum navegador web, criar login, nem nada. Além da parte da visualização realística, então, e revisão do projeto. Bom, vamos lá. Então, falando um pouquinho mais tecnicamente dos recursos dessa suíte. Eu vou começar falando, então, do que a gente consegue fazer de simulação de fluxo de materiais só no ambiente 2D. Então, tudo que eu vou mostrar aqui faz parte desde a versão básica da suíte, com exceção da parte do 3D. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês. Nos nossos testes anteriormente tinha rodado direitinho. Vamos ver agora com a quantidade de participantes assistindo, se não vai ter nenhum delay. Se ficar muito ruim, vocês avisem e eu explico melhor aqui, tá? Bom, então aqui, o que vocês estão vendo, eu vou parar o vídeo um pouquinho, o que vocês estão vendo é a tela do AutoCAD. Na suíte, nós temos o AutoCAD básico, o AutoCAD Mechanical e o AutoCAD Architecture. Por que o AutoCAD Architecture? Se a gente está falando de layout de fábrica, nós temos a possibilidade, e muitas vezes a necessidade, de cuidar alguma coisa da parte civil. Eu preciso saber onde é a disposição de colunas, a grade de colunas. Eu preciso definir, de repente, uma escada, uma área de circulação, as paredes, algumas aberturas. E isso tudo o AutoCAD Architecture já traz por padrão. Então, é muito mais fácil definir a parte civil, a parte de arquitetura com o AutoCAD Architecture do que usar simplesmente um AutoCAD. Bom, então aqui eu tenho a interface do AutoCAD. E se vocês observarem no canto superior esquerdo, eu tenho uma aba chamada Factory. Todos os recursos aqui são recursos exclusivos do AutoCAD que faz parte da Factory Design Suite. Então, aqui o fluxo é bem simples. Eu tenho meu layout de fábrica, eu posso trabalhar com blocos, posso trabalhar com desenho que eu faço na hora aqui, e eu vou definir o que representa cada estação de trabalho, cada máquina, ou cada agrupamento, ou cada célula do meu layout. Depois eu vou criar uma rota dentro desse layout para um determinado produto. Então, eu simplesmente vou clicando nas estações, definindo a sequência por onde esse produto vai ser produzido ou manufaturado. Uma vez que eu tenho isso, então eu tenho o meu histórico ali na lateral esquerda, na tela de propriedades, da sequência por onde esse produto vai ser percorrido. Feito isso, eu consigo tirar algumas informações. Por exemplo, consigo fazer uma análise de transporte. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu custo de transporte. Então, eu vou cadastrar, eu vou informar, alimentar a ferramenta com quais são os transportes que eu tenho. Eu tenho transporte por empilhadeira, eu tenho ponte rolante, eu tenho esteira, eu tenho robô, tenho transporte humano. Então, eu vou cadastrar todos os meus transportes existentes na fábrica, os meus custos, velocidades médias, tudo isso eu vou alimentar aqui. Eu vou alimentar qual era o custo hora, custo dia, custo mês de cada um desses transportes. E depois eu digo, nas propriedades das estações ou desse fluxo de material, qual é o transporte utilizado para levar a peça da estação de limpeza, por exemplo, para a estação de usinagem. Quantas peças eu consigo transportar de cada vez por viagem do centro de usinagem até o centro de pintura, por exemplo. Eu consigo carregar um pallet com 50 peças, com 10. Então, tudo isso a gente alimenta para chegar o mais próximo possível dos dados reais de fábrica. Uma vez que eu tenho isso, então eu tenho o custo de transporte, o custo total,
que é o custo de transporte mais o custo de cada uma das estações de trabalho. Então, custo hora máquina, hora homem, enfim. Eu tenho o tempo total para ter o produto percorrendo todo esse fluxo e a distância total percorrida dentro do meu layout. Por isso que eu trabalho com layout em escala 1 por 1 aqui, e eu tenho esses dados. E usando recursos simples do AutoCAD como o comando move, e movendo as estações de trabalho, eu já tenho os dados sendo atualizados de forma automática. Da mesma forma que eu tenho os transportes, eu consigo fazer análise de utilização de máquina para identificar máquinas ou estações que estão sendo subutilizadas ou sobrecarregadas dentro do meu fluxo, dentro de uma produção desejada de, sei lá, 10 mil peças mês, ou uma peça por dia, enfim. Eu defino isso e, baseado nos critérios e nas informações que eu alimentei a ferramenta, ele vai me identificar se aquela máquina está sobrecarregada, se está subutilizada, se eu tenho um gargalo de transporte, tudo isso no ambiente 2D, no ambiente do AutoCAD, que já é familiar da grande maioria das empresas que trabalham com layout. O próximo vídeo que eu quero mostrar para vocês é para exemplificar como que se dá essa associatividade bidirecional entre o 2D e o 3D. Porque uma coisa é eu criar o layout inicial no 2D e agora eu preciso inserir, por exemplo, uma esteira em ângulo que vai passar sobre uma esteira de altura linear, e eu preciso saber se vai dar interferência ou não, se vai colidir uma esteira com a outra. No 2D eu não vou conseguir enxergar. Então, essa parte que eu posso fazer no 3D, faço essa parte, volto para o 2D, sigo o meu layout normal, que no 2D fica mais fácil de posicionar esses componentes. Eu tenho agora que definir, por exemplo, um duto de ventilação, eu volto para o 3D. Então, eu consigo fazer esse fluxo de idas e vindas entre o 2D e 3D de forma bem tranquila aqui, como vocês vão constatar por esse vídeo. Então, aqui, o que acontece? Aqui eu começo com um layout inicial em 2D. Então, observem que aqui no canto direito eu tenho a minha janela com o meu Asset Browser, que é a minha biblioteca de componentes. Essa biblioteca ela é a mesma do 2D e do 3D. Tá? Então, aqui eu estou inserindo alguns componentes, dando uma polyline para criar minha cerca de proteção, e agora eu sincronizo com o Inventor. Simplesmente clico sincronizar com o Inventor, ele vai carregar o ambiente 3D e vai inserir onde eu coloquei aqueles componentes o equivalente em 3D. Inserir o robô sobre a mesa, uma mesa de soldagem, e ele já sincroniza de volta com o AutoCAD, e eu enxergo aqui, então, aqueles robôs que eu inseri lá no 3D, agora já estão aparecendo no 2D. Vou inserir mais alguns componentes aqui. Então, agora eu vou inserir o controle dos robôs. Então, colocando e garante que, se eu alterar o 2D, vai atualizar o meu projeto, minha montagem em 3D, e se qualquer coisa que eu inserir ou alterar no 3D, ele vai atualizar o 2D lá no AutoCAD. Tá? Então, essa é a associatividade. Eu simplesmente clico em sincronizar com o AutoCAD, sincronizar com o Inventor, e eu garanto essa associatividade entre os projetos. Então, aqui é a tela do Inventor, vocês podem ver que eu tenho uma aba também específica pro Factory. Então, isso me garante essa agilidade entre o que é mais fácil 2D, eu faço em 2D, apareceu alguma coisa que eu não consigo visualizar bem em 2D, o legal seria inserir no 3D, eu vou para o 3D sem problema nenhum, faço aquela edição do trabalho no que facilita no 3D e volto para o 2D com aquilo já inserido no desenho. Então, de novo, nós temos essa sincronização bidirecional sem problemas. Não vale só para componentes de biblioteca, tá? Eu posso inserir um componente que eu criei novo na montagem em 3D. Quando eu sincronizar de volta com o AutoCAD, ele vai ter a vista superior daquele componente representado no meu desenho lá no AutoCAD do meu DWG. Bom, pensando nisso,
eu tenho também uma seguinte questão. Eu tinha comentado no início de trabalhar com conjuntos grandes em 3D. Eu não menti. Dependendo do volume de dados, ele começa a ter uma redução de desempenho. Então, aqui nós pensamos nisso e temos recursos dedicados para sublayouts. Como é que funciona isso? Antes do sublayout, desculpa, gente. Eu quero mostrar para vocês aqui um outro vídeo que mostra como que eu trabalho. Tudo bem, eu criei o layout em 2D, mas eu quero inserir agora, trabalhar em 3D, inserindo componentes. Eu não quero ficar no 2D, eu quero começar a trabalhar no 3D. Então, esse vídeo aqui mostra esse fluxo, trabalhando no 3D, inserindo os componentes. Então, aqui a gente parte de um desenho de referência, que pode ter sido importado de algum outro lugar, e eu arrasto simplesmente da janela da biblioteca para a área gráfica o componente, e eu já visualizo ele orientado ao piso. Se vocês observarem aquela grade no fundo lá, isso não é comum do Inventor, isso só aparece no Inventor da suíte de Factor. Então, todos os componentes que eu insiro aqui no meu ambiente 3D, eles são posicionados, referenciados ao piso da fábrica. Então, vocês podem observar que ele já ajusta, inclusive, a altura das pernas aqui dessa esteira de forma automática para alcançar o piso. E ele tem esses pontos verdes, são pontos de conexão. Eu posso criar, quando eu crio um componente de biblioteca, eu posso dizer quais são os pontos de conexão, eu posso criar componentes paramétricos, posso criar diferentes recursos ou variações de um componente. Eu quero essa mesa com comprimentos pré-determinados, não quero deixar aberto para inserir um comprimento qualquer. Eu quero que a cada 3 metros ele insira 2 pernas de reforço. Então, eu posso criar todas essas regras e ter componentes inteligentes de biblioteca, seja no 3D, seja no 2D. A biblioteca é a mesma, isso tem que ficar claro para vocês. A biblioteca de componentes que eu trabalho, ela é a mesma no 2D e no 3D. Então, todos os recursos que eu tenho em um ambiente, eu vou ter em outro. Toda a operação que eu faço em um, ele se reflete no outro. Pois bem, agora sim, eu tinha comentado de trabalhar com conjuntos grandes. Por exemplo, esse aqui não é um conjunto tão grande, é mais um exemplo de um cliente nosso para usar de referência. Quanto mais dados ou mais modelos 3D eu insiro, mais diminui o desempenho dependendo dos dados. Então, o que a gente recomenda é trabalhar com subconjuntos, ou, no caso do Factory, sublayouts. Então, eu vou dividir a fábrica por seções, por exemplo, diferentes layouts, e aí, sim, eu tenho um recurso bem simples, que eu delimito uma área, na parte gráfica mesmo, aqui, e essa região aqui eu quero transformar num sublayout. E aí, a própria ferramenta já vai definir aquela região, todos os componentes que estão dentro daquela área como um subconjunto. O que me dá essa de flexibilidade? Como eu partir de um layout 2D básico para todo o sublayout, eu trabalho com a mesma origem em todos eles. Então, eu posso trabalhar com subconjuntos de forma independente, porque quando eu trazer todos eles para o mesmo ambiente, eles já estarão posicionados no lugar correto no meu conjunto geral. Tá? Então, essa é a flexibilidade que nós temos nesse ponto. Bom, a criação de bibliotecas, então, eu posso trazer de diferentes locais, não preciso obrigatoriamente criar usando ferramentas da suite, eu posso trazer de outras ferramentas CAD, de formatos neutros, enfim, para dentro da suite. E pensando na parte de revisão e análise de engenharia, aqui é interessante pelo seguinte. Primeiro ponto, suporte a multicad. Eu fiz a parte estrutural no AutoCAD Architecture, ou uma empresa terceira fez a parte civil arquitetônica para nós, e fez, por exemplo, usando Revit. Eu posso trazer essa parte civil para dentro do meu projeto e inserir as máquinas, as estações de trabalho, tudo ali, independente das ferramentas que eu trouxe. Então, nós temos ferramentas
para agregar informações de outros softwares aqui para dentro. Fazer análise de interferência, de novo, independente da ferramenta que foi criada, o modelo. E nós temos uma coisa muito interessante que está começando a ser utilizado bastante no mundo e está começando a ser usado aqui no Brasil, é com relação à nuvem de pontos. Digitalizar scanner 3D para a fábrica. Mas como assim usar um scanner 3D para a fábrica? Lembra quando eu tinha comentado lá no início de capturar o estado atual da fábrica e ir lá com uma trena, pegar todas as medidas, conferir com o modelo, com o meu desenho de plano? Pois é, hoje já existem recursos de hardware e software para digitalizar a fábrica toda em 3 dimensões, trazer essa nuvem de pontos para dentro da minha ferramenta CAD e comparar a nuvem de pontos, que é o estado atual da fábrica, com a minha planta, com o meu projeto. E, inclusive, inserir meus componentes dentro dessa fábrica digitalizada e fazer análise de interferência dos modelos 3D e a nuvem de pontos. Então, com o Factory Design Suite, nós já conseguimos fazer isso. Trazer uma fábrica digitalizada, uma nuvem de pontos para dentro do AutoCAD, para dentro do Inventor, para dentro do Navisworks, e criar todo o meu layout com meus componentes de biblioteca, meus modelos 3D e 2D, e fazer análise de interferência com essa nuvem de pontos. Então, vou mostrar um vídeo para vocês aqui que exemplifica isso. Então, o que vocês estão vendo agora na tela aí é o Inventor com uma fábrica digitalizada. Isso que vocês estão vendo em cores, tudo bonitinho, é uma nuvem de pontos. Então, hoje, os scanners 3D, muitos deles já têm o recurso, inclusive, de trazer as cores para essa nuvem de pontos, que é o que a gente está vendo aqui. Então, aqui é possível a gente identificar todo o layout com os pontos. À medida que eu rotaciono o componente, faço zoom, eu vejo o detalhe de cada um dos pontos. E aqui eu trabalho normalmente com os meus componentes de biblioteca. Estou com a nuvem de pontos, estou inserindo meus componentes dentro desse ambiente do Inventor, sem precisar de nenhum recurso adicional. Insiro todos os meus componentes, defino o meu layout junto com essa nuvem de pontos. Aqui eu inseri um componente de uma empacotadora. Estou fazendo a movimentação já no ambiente do Navisworks e faço análise de interferência do modelo 3D com a nuvem de pontos. E a nuvem de pontos não serve única e exclusivamente para a fábrica. Eu posso trabalhar também com a nuvem de pontos para criar componentes de biblioteca. Eu tenho a minha fábrica atual, lá eu tenho aquelas máquinas antigas, fazer uma brincadeira, que normalmente aquelas máquinas pintadas da cor verde escuro, verde musgo, aquelas máquinas antigas dentro da fábrica, e eu quero ter um modelo daquela máquina na minha biblioteca, porque eu preciso dispor aqueles equipamentos no layout. Então, como é que eu faço? Eu não vou modelar a máquina dos outros. Meu trabalho não é modelar a máquina. Meu trabalho é trabalhar com layout. Então, o que eu posso fazer? Eu posso digitalizar em 3D as máquinas e inserir a nuvem de pontos como um componente de biblioteca. E aí eu vou inserir, então, a nuvem de pontos e não o 3D como um componente e trabalho com layout normalmente. Tá? Então, eu posso utilizar o recurso da nuvem de pontos, inclusive para criar meus componentes de biblioteca. E aí eu tenho uma animação da nuvem de pontos com o meu modelo 3D, já sem a interferência do dispositivo, do equipamento colidido com essa coluna aqui da nuvem de pontos, já de forma resolvida aquele problema de interferência. Pois bem, já chegando na reta final da apresentação, depois que eu fiz todo o layout 2D conceitual, simulei os fluxos de materiais, trabalhei com o 3D, eu quero apresentar isso para o meu cliente, seja interno, seja externo. Então, eu tenho recursos como o próprio Navisworks, onde eu tenho o meu modelo 3D completo, que pode conter também a nuvem de pontos, não tem problema nenhum. E eu posso criar vídeos para mostrar como que vai ficar a fábrica depois das propostas de alteração de layout, ou como vai ficar a fábrica que nós pretendemos fazer na China e assim por diante. E aqui eu posso inserir vários arquivos, modelos CAD, 2D, 3D, ali eu tenho todos os formatos de arquivo, AIGES, STEP, Parasolid
Inventor, AutoCAD, Revit, CATIA, SolidWorks, para imprimir Unigraphics, o que for. Eu insiro dentro desse mesmo ambiente, posiciono cada um deles e faço esse tipo de passeio virtual. Então, com o mouse, eu faço passeio, inclusive, com o dummyzinho subindo escada, descendo escada. Eu consigo fazer com que ele se abaixe, passe por baixo de determinados equipamentos, se for possível. Então, eu consigo também gravar os vídeos aqui. Aqui eu estou fazendo um passeio virtual do tipo voo. Então, o cursor do mouse aparece ali um aviãozinho de papel. Eu consigo fazer esse tipo de animação também para fazer um vídeo institucional, por exemplo, e visualizar o resultado depois em um formato AVI ou do próprio Navisworks. Posso gravar num CD, colocar no site, mandar por e-mail para o meu cliente toda essa animação, junto com a proposta de um layout de fábrica ou alteração de um layout já existente. Tá? Então, conseguimos apresentar dessa forma o layout. E no final também, depois de tudo isso pronto, eu venho com a parte de renderização, animação, a parte de alta qualidade. Então, para isso, a Suite conta com ferramentas como Showcase, que é uma ferramenta muito simples de utilizar para fazer renderização em tempo real. Então, tanto que o treinamento de Showcase é de um dia, 8 horas. A ferramenta realmente é muito simples, muito fácil de utilizar. E nós temos resultados excelentes com essa ferramenta. Nós temos o 3ds Max para fazer animações mais elaboradas, gerar imagens de alta qualidade, para apresentar o resultado final do meu layout. Tá? Então, seja uma imagem estática, ou várias imagens estáticas, seja uma animação de voo, de passeio virtual dentro do layout, seja do equipamento, os equipamentos em funcionamento, componentes sendo transportados sobre as esteiras, enfim. Tudo isso a gente consegue fazer através da Factory Design Suite. Então, é só uma apresentação bem breve, sucinta, dos recursos que essa ferramenta traz. A suíte, ela é dividida, todas as suítes da Autodesk, elas possuem 3 versões para atender diferentes necessidades. A Factory Design Suite não é diferente. Então, nós temos, começando com a Factory Design Suite Standard, que contém todas essas ferramentas, AutoCAD mecânico, AutoCAD básico, AutoCAD Architecture, Volt básico, Showcase, Autodesk Recap, Factory Design Utilities, ou seja, ele é voltado para quem trabalha com layout, desenhistas e detalhadores, ou para quem vai trabalhar somente com o 2D. Eu quero continuar trabalhando só com AutoCAD, só com 2D, mas eu quero ainda fazer as simulações de fluxo de material, tempos, custos, demanda de produção. Eu quero trabalhar em 2D, então a suíte Standard já atende. Um passo acima, nós temos a suíte Premium, que contempla, então, a parte do 3D, inserindo Inventor, Navisworks e 3ds Max. Então, além de tudo isso que nós temos do 2D, temos ainda isso. Então, para quem trabalha com sistemas, desenvolvimento de máquinas, equipamentos, esse tipo de coisa, é a ferramenta que a gente recomenda. E, por fim, nós temos a suíte Ultimate, que é a nossa suíte completa, que contém todos os recursos que as suítes anteriores têm, porém temos o Inventor Professional e o Navisworks, a parte de simulação 4D, a parte de análise de interferência no ambiente, modo de tubulação e cabeamento do Inventor e assim por diante. Então, só para finalizar, a Autodesk tem trabalhado muito em agregar valor ao subscription, ao contrato de manutenção anual. Então, a suíte tem uma série de recursos ou benefícios adicionais para os clientes que possuem contrato de subscription, além de recursos de cloud computing. Nós trabalhamos com muitos recursos de computação na nuvem, processos pesados, esse tipo de coisa. Garante também o upgrade de todos os produtos, manter sempre a nossa base instalada atualizada para as últimas versões. Temos recursos flexíveis de licenciamento, além do suporte técnico com a Autodesk. Ok? Então, do que eu tinha passado a mensagem inicial da Factory Design Suite, era isso.
Eu agradeço o tempo de vocês. Nós vamos abrir agora para as perguntas. Márcia, você já tem algumas perguntas selecionadas aí para mim? Oi, Raul. Eu já tenho algumas perguntas, sim. Bom, vamos começar com a pergunta da Larissa Bianchi. Ela pergunta como com o Factor Design Suite é possível realizar projetos de oficinas de mercearia, serralheria, entre outras? Bom, sim. Na verdade, todo projeto que ele envolve equipamentos ou estações ou componentes dispostos em uma determinada área, o Factory ele se aplica. Ele não é dedicado a um tipo ou outro de processo de produção, porque eu crio os meus equipamentos e as informações relacionadas a ele. Então, eu posso criar um equipamento, por exemplo, a serra-fita, e inserir ali as propriedades do tipo quanto tempo ele leva para serrar determinada madeira ou determinado produto de um cliente. Posso definir uma estação que é de secagem de madeira e defino todas as características de tempo e custo. Para vocês terem uma ideia, só para exemplificar, nós temos clientes usando o Factory para fazer layout de lojas de shopping center. Então, tem a aplicação do Factory para fazer o layout de lojas. Nós temos o Factory sendo utilizado pela indústria naval para fazer a parte interna dos navios, né? Toda a parte de ventilação, disposição de casa de máquinas, a cabine de comando, tudo isso. Então, o Factory ele não se limita ao ambiente fabril somente. Posso aplicar, vai da criatividade e da necessidade de cada empresa, mas sim, ele pode ser aplicado para a indústria de madeira sem problema nenhum. Obrigada, Raul. A gente também recebeu algumas perguntas sobre nuvem de pontos. O Guilherme Henrique Atis Campanês, ele pergunta que tipo de ferramenta é utilizada para capturar a nuvem de pontos, ou seja, que ferramenta é usada para digitalizar? Legal, boa pergunta. Primeiro, existem duas fases da nuvem de pontos. A primeira é a da captura. Para fazer a captura, eu preciso ter um hardware, um scanner 3D, para fazer isso. Existem alguns já no mercado. Nós temos uma afinidade maior com os scanners 3D de uma empresa chamada Faro, F-A-R-O. A Faro, eles têm um scanner 3D muito interessante, que é uma câmera, é um equipamento muito pequeno, é bem móvel. É uma câmera pequena que gira 360 graus, que fica em um tripé. A gente posiciona a câmera na fábrica, ele gira 360 graus, captura. Eu posiciono a câmera em outro lugar, gira 360 graus, captura outra parte. E o próprio software do scanner 3D une essas várias capturas em uma única nuvem de pontos. Essa é a primeira fase. A segunda fase é importar essa nuvem de pontos para dentro do ambiente CAD e trabalhar melhor essa nuvem de pontos. Refinar ela, limpar o que não precisa, algumas sujeirinhas, esse tipo de coisa. Essa fase, aí a Factory Design Suite já tem recursos para fazer. Dentro de qualquer suite hoje, na verdade, não só do Factory, mas qualquer suite da Autodesk, tem uma ferramenta que se chama Autodesk Recap. O Recap é dedicado para trabalhar com a nuvem de pontos. Então, essa ferramenta ela importa os dados que vêm de um scanner 3D, e aí nessa ferramenta eu consigo trabalhar, editar essa nuvem de pontos para refinar ela, e deixar ela de forma mais leve ou mais clara, de forma visual, para importar numa ferramenta CAD e aí trabalhar normalmente dentro da ferramenta CAD. Tá? Então, existem essas duas fases. Maravilha. O Alan Falk pergunta, o Factory Design Suite é um aplicativo à parte do AutoCAD? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Vamos ver se eu consigo explicar ou responder a pergunta. A Factory Design Suite, ela é a suite, ela contempla o AutoCAD. Se eu já tenho o AutoCAD hoje na minha empresa e eu quero usar a ferramenta, eu preciso, pelo menos, migrar o AutoCAD para a suite. Eu não tenho como comprar só uma parte da suite. Então, existe a necessidade de fazer uma migração. Existem políticas comerciais dentro da Autodesk para isso, tá? Para aproveitar a licença que vocês já têm instalado na empresa e migrar ela com valor diferenciado, obviamente,
do AutoCAD básico para uma suíte de Factory. Por exemplo, a Factory Design Suite Standard, que é só no 2D. Então, existem políticas comerciais para isso, mas eu não consigo comprar só uma parte da suíte. Eu tenho que comprar pelo menos a Standard ou migrar o meu produto existente, um AutoCAD, por exemplo, para a suíte. Não sei se respondi a pergunta, espero que sim. Obrigada, Raul. O João Felipe, ele pergunta como utilizar o Factory Design Suite para acompanhar os projetos como, por exemplo, o Microsoft Project ou Primavera? Desculpa, eu perdi a primeira parte da pergunta, mas pode repetir? Como utilizar o Factory Design Suite para acompanhar os projetos? Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Como utilizar o Factory Design Suite para acompanhar os projetos, como, por exemplo, Microsoft Project ou Primavera? Entendi, beleza. Bom, existem duas opções. A ferramenta que faz a parte de auxílio para um planner, por exemplo, é o Navisworks, que faz parte da suite a partir da versão intermediária, que é a suite Premium. O Navisworks, aliás, a parte da simulação 4D é só na Ultimate, perdão. Então, na suite Ultimate, nós temos o Navisworks Menu. Nós temos duas formas de fazer o acompanhamento da execução de uma montagem com o Navisworks. Uma delas é importando um cronograma que eu já tenho feito no Microsoft Project ou no Primavera. Então, o Navisworks tem o recurso de importar um projeto feito em uma dessas duas ferramentas. Eu abro dentro do Navisworks todo o cronograma de atividades. E o que eu faço no Navisworks? Eu associo cada uma dessas atividades a um modelo 3D, a um conjunto, a uma máquina, enfim. Então, por exemplo, eu tenho lá uma atividade que eu fiz no Project ou no Primavera que se chama montagem de estrutura metálica, perfis metálicos. E dentro do meu projeto eu tenho o 3D da estrutura metálica. Então, eu vou associar aquele modelo 3D àquela atividade. E aquela atividade tem uma duração de 5 dias. Então, eu posso ver durante 5 dias, eu dou um play na simulação do Navisworks, e ele vai passando 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele vai mostrando que aquela atividade já tem que estar em 20%, 30%, 50%. Então, se eu parar lá no terceiro dia, eu vou ver no meu modelo 3D a estrutura metálica ela ainda translúcida, na cor verde ou amarela, eu posso definir as cores. Ela vai estar translúcida, que está representando que aquela parte que está translúcida, ela está em montagem, está em andamento aquela atividade. E eu posso chegar na obra e comparar aquele modelo 3D, porque eu posso levar esse modelo 3D, por exemplo, num tablet ou no meu smartphone, e comparar. Bom, nós estamos no terceiro dia, ele deveria estar assim, montando a estrutura metálica. Eu olho lá na obra e vejo que nem começaram a montar a estrutura metálica ainda. Então, eu consigo identificar de forma visual diferenças entre o que foi planejado e o que está sendo executado. Essa é uma forma, importando o cronograma de alguma ferramenta como o Project ou Primavera. A outra alternativa é criar esse cronograma todo dentro do Navisworks. Ele permite eu criar o cronograma de tarefas, muito parecido da forma com que a gente cria no Project e no Primavera, e é fazer essa associação de cada atividade com o modelo 3D e ver quais são as atividades que são dependentes uma das outras e comparar o modelo 3D com o que está em execução. Essa é a maneira. Chegaram muitas perguntas sobre como fazer um treinamento do Factory Design Suite 2014. Como eles podem fazer esses cursos, onde encontrar? Legal. Bom, nós no Brasil contamos com uma rede de parceiros, nós contamos com uma rede de revendas espalhadas por todo o território nacional. A minha sugestão é que vocês entrem em contato com a revenda mais próxima de vocês. Nós atendemos praticamente todos os estados do Brasil aí com as nossas revendas. No nosso site, autodesk.com.br, vocês encontram uma listagem de todas as nossas revendas autorizadas, centros autorizados de treinamento. A minha recomendação é que vocês façam contato com as nossas revendas. Eles fazem uma visita inicial para avaliar qual é a demanda de vocês por treinamento, porque como a suíte contempla uma série de recursos,
nem sempre vocês vão utilizar todos eles. Daqui a pouco eu vou trabalhar só com o projeto 2D e o 3D e não quero fazer a renderização. Ou eu não quero fazer a simulação 4D. Enfim, então, por isso que os treinamentos de Factory a gente acaba fazendo modularizado conforme a necessidade do cliente. Tá? Então, o treinamento ele pode variar aí de 2 dias até 2 semanas, dependendo do que for visto dentro da suíte. Então, minha recomendação é, entre no site da Autodesk, caso vocês já não tenham uma revenda Autodesk que atenda vocês, vejam a lista de parceiros, procurem a revenda mais próxima e peçam mais informações a respeito da suíte, de repente uma apresentação pessoal na empresa de vocês para avaliar melhor a ferramenta, entrar mais em detalhes e avaliar um possível treinamento. Ou até mesmo algumas revendas trabalham com treinamento aberto das nossas soluções. Daqui a pouco é uma alternativa também, tá bom? Bom, vou para a última pergunta, feita pela Elizabeth Silva. Quais os requisitos de hardware necessários para obter uma performance satisfatória, tendo em vista o tamanho e complexidade dos arquivos? Beleza. Essa é uma pergunta que sempre aparece em qualquer conversa onde nós apresentamos qualquer ferramenta. Bom, na verdade, não existe um hardware ideal para trabalhar com esse tipo de solução, tá? Existe hardware recomendado e vai depender da quantidade, depende de várias variáveis. Quantos componentes, qual é a complexidade de cada um dos componentes. Então, minha sugestão sempre é, no site da Autodesk, quando vocês clicam no site autodesk.com.br, no link produtos e entram em um produto específico, vocês vão encontrar lá requisitos do sistema. Lá tem o requisito mínimo e o recomendado. Lógico que a minha resposta padrão é, quanto mais hardware, melhor. Então, vai depender da verba que a empresa tem disponível para investir em hardware para esse tipo de coisa, né? Então, tem clientes, por exemplo, que trabalham com layouts pequenos, vão trabalhar aí com 1000 componentes, alguma coisa assim. Nós temos clientes que trabalham com layouts de 80 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados, que tem aí mais de 100 mil componentes. Então, precisa de um hardware diferenciado para isso. Então, no nosso site tem lá requisitos do sistema, deem uma olhada lá, depois, conversando com a revenda, podem entrar em mais detalhes para definir um melhor hardware para cada trabalho, tá bom? Obrigada, Raul. Tem muitas perguntas chegando aqui, a gente não vai conseguir responder agora as perguntas, nós vamos respondê-las depois. Gostaria de agradecer ao Raul pelo apoio em realizar essa apresentação e também por esclarecer as dúvidas. Agradeço a atenção e a participação de todos vocês nesse seminário online. Durante essa semana nós teremos outros eventos. Eu passei para vocês anteriormente o link onde estão esses webinars e gostaria de passar alguns lembretes. Essa apresentação foi gravada e será enviada posteriormente por e-mail. E ao término dessa apresentação, gostaria de contar com o apoio de vocês para preencherem um breve formulário de pesquisa. E mais uma vez, obrigada pela atenção e agora passo a palavra para o Raul para fazer suas considerações finais. Obrigado, Márcia. Eu só tenho a agradecer a todas as perguntas foram muito pertinentes. O Factory e o assunto Lean Manufacturing, Layout Fabril é um assunto que tem buscado muito interesse de todos os nossos clientes. A Factory Design Suite ela tem tido uma aderência muito grande com os nossos clientes. Eu só tenho a agradecer, mais uma vez. Mais informações vocês encontram no nosso site. O Autodesk conta com um canal exclusivo também no YouTube, com uma série de vídeos sobre todos os nossos produtos, não somente o Factory. Recomendo que vocês acessem para buscar mais informações do produto. E estamos à disposição aí do que vocês precisarem, entrem em contato com os nossos parceiros e a gente procura atender cada um de vocês aí posteriormente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Márcia, pela ajuda e uma boa tarde para todos.